Olá, meus queridos, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá bom? Tia Jaque tá com bastante saudade de vocês, das nossas aulas, do nosso contato diário na nossa sala de aula. Mas nós vamos torcendo e rezando aí, fazendo nossas orações para que voltemos logo a nos encontrar e para que possamos fazer nossas atividades práticas todos juntos, não é? Então, o que acontece? Nós falamos a semana passada sobre teatro e dança no Renascimento. Tia Jaque falou para vocês, eu vou dar uma revisada, porque vocês vão fazer uma produção textual, tá bom? Então, o que acontece? Tia Jaque falou para vocês que o teatro e a dança, assim como outras linguagens artísticas, elas seguiam culturas, elas seguiam regras, porque os artistas eles não tinham a liberdade de, de produzir uma arte, de fazer uma tela, por exemplo, com algumas ideias ou algumas críticas. Às vezes eles tinham a crítica, mas eles não podiam expor através da arte, porque a sociedade daquela época não permitia. As regras, principalmente da igreja, por exemplo, no período medieval, eram muito severas. Então, os artistas, seja de qual linguagem fosse, eles seguiam essas regras. E o que aconteceu? Por muito tempo, é óbvio que os artistas, muitos, não se importavam com tais regras, porque eles faziam parte daquela sociedade e muitos acreditavam que estava tudo certo, que as pessoas não podiam contestar, que tinham que seguir todas aquelas regras e era o correto. Outros, como nós sabemos que sempre temos aqueles artistas que são mais críticos, que querem expor suas ideias, não podiam. E quando tentavam, eram reprimidos. Nós falamos também a semana passada sobre a dança. A dança, por ser uma linguagem que utiliza o corpo, o movimento do corpo, o espaço, ela por um tempo ela foi realizada, mas chegou um momento em que as regras condenaram a linguagem, esse tipo de linguagem que é a dança, e ela foi proibida por ser considerada algo indecente, profano, que não deveria ser exposto para a sociedade, porque para tal sociedade na época, ou vamos ser claros, as regras da igreja não permitiam porque eles acreditavam que ia estimular com que pessoas da sociedade se rebelassem contra as regras da igreja. E o que aconteceu? Ela passou muito tempo sem ser realizada, sem ser exposta, a dança, né? Aí nós temos o tema da semana passada, o teatro e a dança no Renascimento. Quando a gente fala renascimento, a gente sempre diz que é o renascer artístico, ou o renascer da arte. E nós temos, no período renascentista, muitos dramaturgos que expuseram suas peças e eles tinham uma liberdade maior, porque era um momento diferente, apesar de sabermos que as regras, mesmo não sendo tão severas, elas continuavam existindo. Não podia fazer uma exposição de qualquer jeito, mas aí os personagens eles já poderiam fazer uma crítica, mas de uma maneira mais suave, e eles foram para as ruas, o teatro de rua ganhou destaque, e eles tinham personagens que eram cômicos e eles acabavam expondo suas ideias através dessas peças teatrais.
E em relação à dança, nós temos a questão do balé da corte, onde as pessoas na Idade Média já foi separada a dança popular e a dança erudita. Então, a dança erudita seria aquela dança clássica, onde fazia reverências aos reis em bailes e coisa e tal, certo? Já a dança popular, então, é o que a gente considera do povo, certo? O que aconteceu? A dança no Renascimento, ela ressurge no período renascentista como a dança da corte e tinha passos sincronizados, como se fosse tudo ensaiado, tudo certinho, não era algo que eles improvisassem. E esses bailes da corte, eles eram muito comuns na França principalmente, e tinha todo um refinamento cultural, certo? Eles tinham passos que eles chamavam dança de elevação, tá? E o que eu quero de vocês hoje é o seguinte: reflitam sobre o que a gente conversou, sobre o teatro e a dança e outras linguagens também, de como a arte evoluiu com o passar do tempo. E, claro, a arte ela seguia a característica cultural da época em que ela aconteceu. Quando a gente fala do dadaísmo, por exemplo, que a gente vai estudar ainda mais para frente, o que acontece? O movimento dadaísta, os artistas, eles se revoltaram com a situação em que a sociedade estava vivendo em tal época, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então eles expuseram em sua arte crítica, muita crítica. Fizeram uma arte que chamavam a atenção das pessoas por repulsa, que as pessoas não gostavam de ver, que achavam que era uma afronta, mas eles tinham a liberdade de produzir. Já no período medieval, eles não tinham essa liberdade. E eles também se encontravam em uma cultura e eles seguiam. E a gente sabe que a questão cultural é passada de pai para filho. Nós herdamos muito dos nossos pais, de comportamento, de cultura. É óbvio que nós vamos adquirindo certos conhecimentos que estão mais avançados, e nós vamos criando nossas próprias ideias. Mas naquele período, mesmo que você tivesse ideia, você tinha que seguir muitas regras e não podia expor tais ideias se fosse contra as regras. E detalhe, quando o Renascimento veio, o teatro e a dança conseguiu uma liberdade maior. Então, no Renascimento, nós já temos o teatro de rua com os personagens expondo comédia, fazendo críticas, de modo suave, mas porque os artistas eles começaram a descobrir que poderiam fazer tais críticas que antes não poderiam, e mesmo de forma suave, através de uma comédia, de um modo cômico, eles começaram a expor isso. E o teatro ganhou as ruas. E em relação à dança, nós temos a separação da dança na Idade Média, em dança popular e dança erudita, e nós temos os balés da corte, que serviam para o rei ficar observando toda aquela sincronia dos passos, que eles chamavam dança de elevação ou passos de elevação, porque tinha toda uma sincronia e servia para embelezar os bailes da corte, ok? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos produzir um texto, uma crônica. E o que seria essa crônica? Nós sabemos que a crônica é uma narrativa que faz uma referência a um fato do cotidiano. Ou seja, a crônica, ela pode ser um texto curto, mas que ele tenha início, meio e fim, que expõe as ideias com clareza,
Você, como narrador dessa história, você pode ser um narrador observador que não participa, só conta a história, e você pode ser um narrador personagem. Essa história pode acontecer com você, ter acontecido com você e você fazer parte dessa história. E detalhe, a crônica ela pode ser a linguagem informal, ou seja, nós usarmos uma linguagem simples na produção, certo? O que eu quero que vocês foquem? Vocês vão escolher um tema para a crônica de vocês e vocês vão usar esses temas aí, teatro e dança no Renascimento. Vocês vão pensar em um fato que aconteceu, que está aí. Por exemplo, os dramaturgos, eles criaram personagens que nós temos aqui, ó. Tem Capitão, Colombina, Pantaleão, Arlequim, Doutor, é namorada. Vocês podem criar uma crônica falando sobre o teatro, sobre o movimento desses personagens. Esses personagens podem ter uma fala, sim, certo? No meio dessa narrativa de vocês. E vocês podem criar alguma coisa em relação à dança. Vocês podem separar, não precisa fazer dança e teatro junto nessa crônica, não. Vocês podem separar, usar um tema ou outro e produzir um texto. Nós sabemos que o que está aqui no nosso livro é fato, aconteceu. Então, vocês já têm pano para manga aí, como dizem, para vocês produzirem. Vocês vão expor que o teatro está aí, nós temos os personagens, o significado e a postura de cada personagem, o que eles faziam nessas peças, qual era a função de cada personagem. Nós temos também sobre a dança, principalmente o balé da corte. Então, o que vocês vão fazer? Produzir uma crônica em cima desses acontecimentos, ou um ou outro, certo? Depois que vocês produzirem, vocês vão enviar para mim, no privado, como eu sempre digo. Quem for fazer digitado, salva em PDF e envia para mim. Quem for fazer no caderno, por favor, faça de caneta. Se fizer o rascunho de lápis, tudo direitinho, mas quando for passar a limpo, passe a limpo de caneta para poder enviar, porque fica muito claro de lápis e eu não consigo ler, certo? Então, boa produção de texto para vocês, bom final de semana. Alguma dúvida no privado, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.